Estamos aqui no nosso último vídeo sobre o pecado. Vamos agora começar a falar da natureza do pecado. Este é o quarto vídeo. Então, mediante ao pecado, ele vem trazer ao homem uma natureza que é descrita tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Qual seria a natureza do pecado? Qual é o ensino no Antigo Testamento? O Antigo Testamento vai mostrar que o pecado ele vai atuar na esfera moral. O homem, apesar de saber aquilo que é correto, aquilo que é certo, ele se torna um ser onde não tem força para cumprir aquilo que é correto. Então, pelo fato de não ter essa força, de não ter essa esperança, o homem ele se coloca numa situação grave mediante o seu viver. Ele, mediante a sua moral corrupta, ele vai agir ferindo as pessoas e machucando a si mesmo mediante aos seus atos. O outro ponto é a sua conduta na esfera fraternal, de conduta fraternal. O homem ele não vai conseguir tratar o seu semelhante como irmão. Ele vai passar a ter ódio, a ter raiva, a ter ira, a ter invejas. Nós vimos isso descrito no primeiro homicídio na história da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas, quando Caim mata Abel, mata por inveja, mata por raiva, e ele mata o seu próprio irmão. Isso é uma analogia apontando para aquilo que seria a humanidade no futuro, matando uns aos outros. É até interessante uma reflexão sobre esta temática, porque o homem, ele mata o seu semelhante, muitas das vezes, para ter a sonhada paz. Será que a paz, ela só vem em intermédio da guerra? Será que as armas são mais produtivas do que o ensino, a cultura, a educação? Será que nós ainda vamos depositar as nossas esperanças em políticas, em vez da pregação do Evangelho em cadeia mundial para alcançarmos a paz? Na esfera da santidade. A santidade é o ato do ser humano ser como Deus. Pedro declara: sede santo, pois o vosso Senhor é santo. Em outro trecho ele vai declarar, há outra declaração: sedes perfeito, pois o vosso Deus é perfeito. O homem, ele foi criado para ser a imagem de Deus nessa terra. Nós vimos esta declaração em Gênesis, que criamos segundo a nossa imagem e semelhança. Mas, contudo, o homem, ele vai perverter tal caminho e vai se colocar no caminho de declaração de ódio contra o seu próprio Deus, ferindo-o toda vez assim que peca. Na esfera da verdade, o homem se torna-se mentiroso. A mentira é algo que psicologicamente, quando Cheng ele vai falar sobre ela, de maneira dentro da psicanálise, Cheng ele vai dizer que a mentira ela é um acalento para o homem. É mais fácil tu viver numa mentira do que encarar a verdade. Muitas das vezes as pessoas preferem ouvir uma mentira do que ouvir uma verdade. Muitas das vezes prefere-se se falar a mentira do que falar a verdade, haja vista que a verdade vai trazer consequências horríveis de julgamentos, tristezas, de ódio, de rancor, de lamento. A mentira ela se torna como se fosse uma anestesia para a dor dos nossos erros, de nossas falhas, de nossas desilusões. Nós vimos na esfera da sabedoria. O homem, então, ele não vai ter a sua sabedoria por completo. O ser humano ele não utiliza o seu cérebro todo, e toda a sabedoria humana ela é
finita, porque ela está mergulhada dentro da moral distorcida e dos seus péssimos costumes. O homem, para que pudesse ter um pensamento de sabedoria excelso, ele teria de ser livre e de bons costumes. Ele não poderia ficar amarrado às solicitudes da sua carne, à sua concupiscência, os seus vícios. Ele teria de ser livre de total influência dos seus maus hábitos. E perante as Escrituras Sagradas, isso se torna-se impossível, porque todo homem está destituído da glória de Deus, não existe um que busque, não existe um que entenda. A Bíblia fala no livro de Sabedorias que o homem foi criado perfeito, mas ele distorceu a sua própria criação. Quando nós podemos ver, concernente ao ensino do Novo Testamento, vamos observar que o pecado ele é descrito como errar o alvo. O homem, quando pecou, este homem errou o alvo. Ele estava direcionado para um alvo que era a sua salvação. Mas, contudo, isso não ocorreu mais, porque ele não teria mais a capacidade de guiar-se por si mesmo. Necessitando de uma bússola, este homem, então, ele passa a ter o Espírito Santo como seu guia, o aio, um caminho, um pedagogo que pudesse ensinar no decorrer do caminho. O pecado, ele é uma dívida, porque é um ato de ação contrária a Deus, se tornou uma dívida que foi suprida na cruz do Calvário. É uma desordem, porque provoca uma desordem social, uma desordem interna no próprio homem. O homem passa a entrar em conflito com ele mesmo. Gálatas capítulo 5 vai falar que o conflito do homem é com a sua própria, é da carne contra o espírito, essa é a guerra. Transgressões, a queda, a impiedade, o homem se torna-se ímpio. É interessante isso, porque você só pode ser ímpio se conhece a verdade, porque senão você não vai transgredir lei. O erro, o homem passa a andar em caminhos errados. E isso vai gerar algumas consequências dentro da fraqueza espiritual. A fraqueza espiritual do homem vai gerar a desfiguração da imagem divina. O homem ele vai não mais refletir a imagem de Deus nessa terra, mas vai passar a refletir a imagem do seu pecado nessa terra, quando provoca fome, quando provoca dor, quando provoca lamento. Há pouco tempo foi criado um filme que retrata sobre isso, baseado num livro, que é o Poço. E esse filme ele vai mostrar que é uma cadeia na vertical, onde tem mais de 250 níveis e tem uma comida que vem descendo. Se todos comessem um pouco, o último poderia comer também bem. Haja vista que era colocado o alimento de acordo com aquilo que cada um gostava, os pratos que cada um gostava. Não era colocado mais e nem menos, o suficiente para que a pessoa pudesse viver. Só que os primeiros comiam em excesso, o segundo comiam mais ainda, o terceiro mais ainda, e quando chegava nos últimos níveis não tinha mais comida. Isso é a desfiguração da imagem divina. Seria o pecado inerente, tem um pecado original, e esse pecado original ele acaba criando uma vida de conduta pecaminosa, uma discórdia interna, nós já falamos isso, concernente à luta do bem e do mal, refletida dentro do psique humano, e o castigo positivo, que é a morte. A morte foi o melhor castigo de Deus para o ser humano, porque com a morte, Deus limitou o período que você iria viver uma vida miserável nesse mundo. E a Cristo Jesus
foi-nos dada a vida eterna. Então, que nós possamos refletir sobre a santidade e o pecado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.